Jesus é o Filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. Escute essa palavra. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na velhice, e já está no 6º mês aquela que era tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. Pode se sentar. Esta palavra, ela é impactante. Hoje a gente vive na liturgia 2 grandes festas: São Cirilo de Alexandria. Mas também no mundo inteiro hoje é celebrado Maria com o título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu pensei e preparei tantas coisas para essa noite, padre, mas eu confesso, quando eu escutei a sua homilia hoje, o Senhor falou assim: esquece tudo e deixa que a minha mãe fará com que eu realize o milagre. Eu falei: tá bom. E aí me veio essa palavra. O anjo disse a Maria: ave cheia de graça. Ave cheia de graça. Meus irmãos, se nós queremos uma graça, se nós queremos um milagre, se nós queremos a conversão, a libertação de alguma opressão, não tem outro caminho fora de Maria. Ela é a plenitude das graças. Ela é a ponte que uniu o abismo que havia entre Deus e a humanidade. Ela é a medianeira de todas as graças. Não existe graça, não existe bênção de Deus sem passar por Maria desde esse dia da anunciação. Aceitem ou não, amem Maria ou não, não descerá, não nos alcançará as graças do céu sem passar por Maria.
E o que é mais lindo de tudo isso, que a partir desse dia da anunciação, começa o projeto da inauguração do céu, da eternidade. E Maria se torna porta do céu. Assim como ela foi a porta de entrada do cumprimento da promessa, aonde o verbo se fez carne. Se lá no Antigo Testamento Deus falava pela boca dos profetas, era o verbo ainda não encarnado. Agora o verbo feito carne entra no mundo. E qual é a porta de entrada desta graça para a humanidade? Maria. E qual será a porta de entrada da eternidade? Para todos os filhos de Deus que herdarem o céu. Maria. Ninguém entrará no céu sem passar por Maria. Você já pensou, quem não ama Nossa Senhora vai ficar com muita vergonha, vai chegar na porta do céu e vai dizer assim: eu errei a vida inteira, me perdoa, mãe, posso entrar? E ela vai dizer: entra, eu estava te esperando. Maria vai ouvir do anjo algo que eu queria trazer à luz também disso. Filho de Deus Altíssimo herdará o trono do seu pai Davi e reinará eternamente, e o seu reino não terá fim. Diga para quem está do seu lado: é impossível vencer Deus. Diga bem forte: é impossível vencer Deus. Portanto, diga para o irmão: cria vergonha nessa cara. Se ajunte a Deus, porque é o único reino que não tem fim. Nós precisamos entender isso. E para entender isso, eu vou te dizer, vou levar você, me ajudar, o irmão, a pensar numa coisa. Põe a mão no ombro do irmão, dá uma chacoladinha nele, assim: meu irmão, não tem nada difícil na tua vida. Diga bem forte: não tem nada difícil na tua vida que não vá ficar pior. Então se agarra com Deus, porque para vencer o que tem pela frente sem Deus é impossível. Essa semana eu meditava sobre essa frase. Na hora da prova, na hora da humilhação, na hora da dor e do sofrimento, Deus se afasta de nós. Vocês sabiam disso? Ele não nos deixa, mas Ele se afasta. Por quê? Para que eu e você entendamos o que somos nós sem Deus. Nada. E quando a gente cai na real e entende o que Maria entendeu, a gente é obrigado a voltar para Deus. E o que é mais importante de tudo isso, que quando a gente volta, Deus está ali de braços abertos e acolhe. Eu penso que Deus não bate bem das memórias, Padre. Olha o ladrão, Santo Dimas. O cara roubou a vida inteira e com uma frase roubou o céu. Lembra de mim quando estiver no paraíso. Olha, ele entrou antes que Moisés, antes que Abraão, antes que Davi, antes que Elias, antes que São José. Ele foi o faxineiro do céu. Ninguém entrou de todos os que tinham ido antes que ele no céu sem passar por ele. Acho que Jesus bateu na porta: Dimas, abre a porta que eu tenho uma multidão aí para fazer companhia com você. Daí foi entrando toda aquela turma: Moisés, Elias, Abraão, Judite, Esther, Tobias, Sara. Foi entrando todo mundo. Os apóstolos que depois começaram a entrar. Todos os santos.
Uai, nós professamos isso no creio, não professamos? Jesus desceu à mansão dos mortos e ressuscitou quantos dias depois? 3 dias. E subiu ao... Aí o céu foi inaugurado. Mas Dimas subiu no primeiro dia. Porque ele entendeu que na sua miséria, e na miséria que Cristo se encontrava na cruz, ele conseguiu enxergar Deus, enxergar a misericórdia. E quando Maria vai dizer: eis aqui a sua serva, faça-se em mim segundo a tua palavra, é porque ela enxergou a misericórdia. Ela sabia que sem ela não teria salvação para a humanidade. Aí você vai dizer: mas Deus é Deus, Ele poderia ter escolhido outra pessoa. Não iria escolher, porque a obra que Deus tem para fazer na vida do Padre Assis, a obra que Deus tem para fazer na minha vida, a obra que Deus tem para fazer na sua vida, só eu posso fazer o que Deus quer fazer em mim. E se eu não fizer, muitas almas se perderão, porque eu não me dei a vontade de Deus. Muitas pessoas criticam aquele texto do Evangelho que a gente viu há poucos dias. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Anunciaram: olha, a tua mãe está aí. E Jesus foi muito claro para que eu e você entendamos: só é família de Deus quem faz a vontade de Deus. E se eu não fizer a vontade de Deus, eu não terei a eternidade. E Maria sabia que para que a eternidade fosse possível a todos, ela precisaria abandonar os seus sonhos, seus projetos. Ela precisaria até mesmo abandonar a estabilidade de vida que tinha, para pagar um alto preço e dizer: eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o que eu e você estamos fazendo? Maria é a porta dos milagres, mas ela por si própria não pode obrigar nem seu filho a fazer um milagre, sem que eu e você não tenhamos a disposição de dizer: eis aqui teu filho, eis aqui tua filha, faça-se em mim segundo a tua palavra. Olha só o risco que a gente corre. O anjo revelou a Zacarias que Isabel estava grávida, e Zacarias duvidou e ficou mudo por quanto tempo? Por quanto tempo? 9 meses. Ah, como eu gostaria que nessa igreja muita gente ficasse muda por 9 meses, só para ver se cria vergonha na cara e começa a ter fé. Porque ele perdeu a voz, porque perdeu a fé, porque duvidou da vontade de Deus, não entendeu o que Deus estava querendo, e o que é pior, não aceitou. Se alguém ficar sem voz a partir dessa noite, que está perto de você ou é da sua família, você vai saber que essa pessoa não tem fé. Então você vai ficar ali, ó: tenha fé que volta a voz, tenha fé que volta a voz. E que Deus faça ficar mudo todo mundo que não tem fé nessa igreja. Amém? Olha que você disse amém, hein? Peixe pega pela boca. Agora ou vai ou racha. Eu falo para vocês, Deus é tremendo. Eu nasci de uma família muito pobre, na roça. Minha parteira foi minha avó, Raquel. Eu sou o terceiro filho da minha mãe, que está viva até hoje, Dona Ladires. Sou o terceiro filho. São 4 filhos homens. Eu venho de uma família do meu pai de 19 filhos. 19.
tudo rezador de terça. Só que eu nasci muito doente. Mas eu era uma bênção. Ali no interior do Sete Arroio, quando eu nasci, não tinha televisão. E aí as crianças nasciam em série. Nasceu eu e mais 6, 7. Eu era uma bênção. O único doente era eu. Os outros tudo sadio. A minha mãe, gente, uma italianona de quase 2 metros. Imagina os seios dela. Ela devia ter leite para vender. Se a minha mãe montasse uma leiteria, ela ganhava dinheiro. Quando eu toquei pela primeira vez no seio da minha mãe, secou o seio da minha mãe. Mas eu era uma bênção. As outras mães lá no interior, lá um dava um pote de banho, uma colher de café, de açúcar, para ajudar o vizinho, para o vizinho não passar necessidade. Quando matava o porco, fervia no tacho, pegava aquela carne de banho na lata, dava um pouco para os vizinhos, e quando o vizinho matava o porco, também dava um pouquinho para o outro. Aquelas mães, vendo o desespero da minha mãe, com a criança no hospital, que os médicos não tinham o que fazer, foram para o hospital para alimentar a criança que era eu. Eu toquei no seio das 6 mães, secou as 6 mães. Eu era uma benção. Eu era uma benção. Quando eu era pequeno, na escolinha, Padre Assis, que a gente estudava da 1ª à 4ª série, o meu apelido era Teta Seca. Lá eu ficava braba, hoje eu já não fico mais. Deve ter alguma relação com isso. Passado 3 meses, o médico mandou eu para morrer em casa. Não tinha mais o que fazer. Chamou meus pais e disse: levem a criança para casa, porque o que a medicina tinha, ela gastou todos os seus recursos e não tem o que fazer com essa criança. Nesse período, a minha avó, que morava no interior de Santa Catarina, escreveu uma carta para meus pais. Não deixe, não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha como se comunicar. Não deixe meu neto morrer sem que eu possa vê-lo. Então meu pai e minha mãe tomaram uma decisão, emprestaram um jipe do patrão do meu pai e saíram do interior do Paraná para o interior de Santa Catarina. A Deus nada é impossível. No meio do caminho, na divisa do Paraná com Santa Catarina, eu vim a óbito. Eu morri. Paro aqui, depois eu continuo da minha morte. Minha avó, no interior de Santa Catarina, no Hospital Nossa Senhora das Graças, ela saía todo dia da roça com uma amiga dela e ia até o hospital rezar o terço. E com o terço muitas pessoas eram curadas milagrosamente. Lá tinha uma senhora, uma religiosa negra, e essa religiosa negra, pela inspiração da minha avó, que costurava, a minha avó fez um manto de Nossa Senhora Aparecida, e essa religiosa, que era uma das cuidadoras do hospital, ela vestia aquele manto, e junto com a avó e com a amiga dela, ia de quarto em quarto, e as pessoas eram curadas pela fé. Não era pelo manto, não era nem pelo terço, era pela fé. Mas o manto, o terço, a imagem de Maria, é para dizer que a Deus nada é impossível. Aí, eu morto, mais umas 3, 4 horas de viagem, chegaram na casa dos meus avós. A minha avó viu que não tinha vida, mas não sei quanto tempo, foram até o hospital. Chegaram lá no hospital, o médico olhou o corpo da criança, diz a minha mãe que eu cabia na palma da mão dela. Olhou o corpo, chamou a família e disse: não tem vida, está morto. Eu tenho atestado de óbito. Fez o atestado de óbito, entregou aos meus pais e disse: pode preparar o funeral. Eles não tinham dinheiro para pagar um funeral.
Então voltaram para a casa dos meus avós. E o meu avô, que era muito doente, não podia ir para a roça, ele trabalhava no porão da sua casa. Ali ele ficava consertando móveis, fazendo coisas que os vizinhos pediam. E o meu avô fez o meu caixão de tabuinha de costaneira, aquela que usa para cobrir paiol, chiqueirão de porco. Acabou o combustível do jipe, não tinham dinheiro para pôr. Meu avô e minha avó foram com o caixãozinho de carroça para o hospital buscar o corpo. Nesse tempo, as religiosas que cuidavam aquele hospital, sabendo da devoção da minha avó à Virgem Maria, colocaram o meu corpo dentro do manto de Nossa Senhora. E quando a minha avó chegou no hospital com meu avô, porque meus pais nem voltaram, a superiora disse: Dona Raquel, o seu neto não está mais aqui com a gente, mas agora ele está sobre o manto de Nossa Senhora Aparecida. Vamos buscar o corpo. E quando chegaram, a minha avó vai abrir o manto de Nossa Senhora. E diz a minha avó que o mesmo choro que eu dei quando ela me tirou do ventre da minha mãe, porque foi minha parteira, foi o mesmo choro que eu dei quando ela me tirou do manto de Nossa Senhora Aparecida. Aquilo que era para ser meu caixão é uma capelinha de Nossa Senhora Aparecida que está na capela de casa, que até hoje muitas pessoas vão lá, rezam o terço e recebem muitos milagres. Dizem que Maria não cura. Eu também tenho que concordar que ela não cura mesmo. Dizem que Nossa Senhora não faz milagre. Eu também tenho que concordar. Não faz mesmo. Mas eu fico com uma inquietude com meus botões espirituais. Por que aqui no Círio de Nazaré, pela intercessão da Virgem, acontece tantos milagres? Por que nos santuários de Aparecida no mundo inteiro, olha o que acontece em Lourdes, em Aparecida, em La Salete, em Medjugorje, olha o que acontece em Fátima. Em todos os lugares do mundo onde tem um santuário dedicado com um dos nomes à Virgem Maria, como Guadalupe, a Quirupita, na Irlanda, Nossa Senhora de Quinó. Por que acontece tantos milagres assim? Aí nós voltamos para as bodas de Caná. Deus não consegue ficar sem atender um pedido de Maria. Então, se você quer antecipar o milagre na tua vida, seja amigo de Nossa Senhora. Ande de mãos dadas com Nossa Senhora. Reze o terço. Aliás, eu vou dizer para cristão hipócrita, vagabundo, preguiçoso, Nossa Senhora está dizendo que não basta mais o terço, é preciso o rosário. Se você não rezar o rosário, você vai entrar naquela frase do Santo Padre Pio que diz assim: quem reza muito se salva, quem reza pouco está complicado, e quem não reza nada, não precisa nem terminar o que ele disse, porque ele é Padre Pio, pode dizer, eu já não posso. Quem reza muito se salva, quem reza pouco está complicado, e quem não reza, pshum. Diga para o irmão: reza, senão a coisa vai ficar feia para o seu lado. Diga assim para o irmão: se você não rezar, o diabo vai te carregar. E diga assim: que sai de mim. Uma vez, eu termino com essa historinha. Amanhã eu vou pregar um pouquinho mais sobre a palavra, mas hoje eu queria, por causa da Nossa Senhora Perpétuo Socorro, ficar com esse testemunho lindo de Maria. Uma vez tinha um piloto de avião, e a sua mãe rezava muito o terço. Ela era do Círio de Nazaré,
Ela não chegou a ser da diretoria do Sírio, talvez foi, eu não, porque é a primeira vez que eu estou aqui, eu nem sei dizer. Ela era do Sírio aqui de Nazaré, e o filho dela era piloto de avião. E a mãe rezava o terço, mas rezava o terço que ela gastava os carocinhos do terço, de tanto que rezava. E aí ele foi para a Terra Santa levar um grupo de pessoas. Chegou lá, encontrou um terço de caroço de oliveira, se encantou com o terço e falou: vou levar para minha mãe. Trouxe o terço para sua mãe. Quando ele chegou, deu o terço para sua mãe. A sua mãe pensou assim: meu filho se converteu, Nossa Senhora tocou nele, agora ele vai rezar o terço. Ele falou: não, mãe, não vou rezar o terço não, isso é para a senhora. Deu o terço para a mãe, continuou viajando, morava só ele e a mãe. Quando ele estava voltando de uma viagem, chegou em casa, a mãe estava morta. E os vizinhos, sabendo do amor que a mãe tinha por aquele terço que o filho deu, enrolaram o terço nas mãos da mãe. E quando ele chegou e viu aquela cena, ele tirou aquele terço e disse: não, isso eu vou guardar de recordação da minha mãe. Botou o terço no bolso. A mãe foi enterrada, continuou viajando. E um dia, sobrevoando o oceano, o avião lotado, começa a pifar as turbinas do avião. Pifa uma turbina, pifa a segunda turbina, já bate o desespero. E ele logo em seguida lembrou: minha mãe disse que quando passava esse caroço, o negócio ficava bom. Mas como é que reza? Não sabia rezar? Se é que nem aquele ditado que diz no interior do Paraná: marmelada na hora da morte acaba de matar. Ele não sabia o que rezar. Pegou o terço, o padre falou assim: reza. Falou para o copiloto. O copiloto olhou para aquele monte de carocinho, não sabia o que ia. Falou: topa isso aí que eu não quero, nós vamos cair mesmo, não quero mais um peso comigo. E ele, naquilo, tinha pifado todas as turbinas do avião. Pegou aquele terço, sem saber rezar, olhou para os caroços do terço e começou: passa caroço que o negócio está grosso, passa caroço que o negócio está grosso, passa caroço que o negócio está grosso, passa caroço que o negócio está grosso. Quando chegou no 10º caroço, funcionou uma turbina, e ele falou: passa caroção que o negócio vai ficar bom. E passa caroço que o negócio está grosso, passa caroço. Quando chegou mais 10, funcionou outra turbina. Quando chegou mais 10, funcionou a outra. Quando ele terminou o terço, todas as turbinas do avião estavam funcionando. Ele pôde pousar aquele avião, salvou a vida de todas aquelas pessoas e salvou a sua própria vida. Eu vou dizer uma coisa para você: se depois dessa noite você não passar o caroço, o negócio vai ficar grosso para o seu lado. Se você não rezar, eu vou pedir que o diabo chegue com o garfo toda a noite em você e fique cutucando, para você passar a noite inteira em claro. Tem gente falando: cruz credo em mim. Não, é só rezar o terço. Se não rezar, vai aparecer o diabo. O meu pai conta essa história. 12 homens, 7 mulheres. Minha avó educou 19 filhos, porque meu avô morreu cedo, só no terço. E o tio meu, tio Irineu, está vivo até hoje. Tio Irineu, quando a minha avó começava a rezar, cansada, imagina uma senhora com 19 filhos, ela dava umas cochiladas. Quando ela dava umas cochiladas, ele dizia para todo mundo: vamos dormir, esse negócio de terço não funciona. E um dia ele saiu. Quando foi no outro dia, ele veio rezar o terço. Quando a minha avó deu uma cochilada, ele foi levantar. A minha avó falou: quem sair vai ver o diabo. História real, hein? Quem sair vai ver o diabo. Meu tio Irineu falou assim: eu ver diabo? Não. E pior que o filho dele mora aqui no Mato Grosso, pode estar me ouvindo agora. Mora aqui no Pará, pode estar me ouvindo. Eu ver o diabo? Ah, o diabo não existe, vou embora. Então saía para fora da casa, era uma varanda, do lado de lá as mulheres, do lado de cá os homens. Quando ele sai para ir para o quarto dos homens, ele bate numa criatura estranha. Pensou ele: meus irmãos estão tudo lá com a minha mãe. Perguntou para a criatura: quem é você? E a criatura falou assim: eu sou o diabo. E ele voltou, e até hoje ele anda com um terço na mão, ele reza terço de manhã à noite.
Pois olha, se é preciso você ser amigo de Nossa Senhora, que o diabo apareça para você, que o diabo infernize a tua vida. Quem sabe assim, como a vida de Zacarias foi infernizada, até que ele pudesse despertar e ter fé, que a tua vida leve uma chacoalhada assim, para você entender que sem Maria não tem céu, sem Maria não tem Eucaristia. Esse Jesus que nós vamos adorar aqui só é possível por causa do sim de Maria. Você vai rezar o terço todo dia? Sim ou não? Fala bem forte para Jesus escutar. Se você não rezar, o diabo vai te pegar. Você vai se arrepender de ter vindo aqui nessa noite. Não adianta ficar puxando corda do Círio de Nazaré e não puxar a corda do terço. Milagre não é mágica. Não adianta ficar aí puxando a corda do Círio de Nazaré, querendo um milagre e ir para o inferno. Não adianta a gente ter esse devocionismo tão lindo, tão maravilhoso. Ai, se no mundo inteiro, dizia isso para o Jorge hoje à tarde, se todo mundo tivesse uma devoção como vocês têm aqui no Círio de Nazaré, não tinha lugar para o capeta no meio de nós. Padre Pio diz uma outra frase: o Santo Terço, aqui eu termino para rezar, é uma artilharia pesada a destruir o inferno a cada Ave Maria que rezamos. Diga bem forte: o Santo Terço é uma artilharia pesada a destruir o inferno a cada Ave Maria que nós rezamos. Mas não vá ser aqueles rezador de terço que faz assim: Ave Maria cheia de graça, pois bis, 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 só para cumprir o preceito. Reza o terço, não tenha preguiça. Eu falo para vocês, eu rezo o rosário, o mínimo que eu rezo de terço, porque eu rezo muito. Eu não sou fake news de oração, não. Além do rosário, eu rezo mais um terço todo dia pelas almas. E olha que eu viajo. Cheguei terça-feira da semana passada da Itália, de madrugada. Na quarta de madrugada já fui para o Espírito Santo. Do Espírito Santo fui para São Paulo. São Paulo fui para Itu. Estou aqui hoje. Daqui vou para as 24 horas de adoração na TV Evangelizar em Curitiba. Saio de lá, chego em casa segunda de madrugada. Segunda, 3 horas da tarde, eu embarco no avião e vou para João Pessoa. De João Pessoa eu vou para o Mato Grosso. Do Mato Grosso eu volto para Arapongas no Paraná. De Arapongas eu vou para Bolívia. E aí eu vou indo. Não tem justificativa. Ano passado eu quebrei a perna. Fiquei de agosto a 17 de dezembro correndo o risco de ter que amputar a minha perna, com infecção, cirurgia aberta. E eu viajei em 45 dias, todos os continentes e 7 países, de cadeira de roda, de muleta, e não parei. Não venha você me dizer que não dá, que não tem tempo. Corta o WhatsApp, corta a rede social. Vai sobrar muito tempo. Se nós usássemos a Bíblia e o tempo de oração com a mesma intensidade que usamos o celular, não tinha guerra no mundo, não tinha pandemia, não tinha miséria financeira. Vem Espírito Santo, aviva os nossos corações. Juntos nós vamos conquistar o mundo. Gostou do nosso encontro hoje?
Se você gostou, dá um like, compartilhe, mande para os seus amigos, convide pessoas para seguir a nossa missão. Somos uma missão que vive da providência. Você pode nos ajudar através do Pix que está aparecendo aqui em nosso vídeo, pelo nosso QR Code ou também pelo doações.ironispoldaro.com.br. Na nossa loja virtual nós temos o livro Orando com a Misericórdia. 365 ou 66 dias sempre no caminho da misericórdia. Deus te abençoe, te compense. Você se torna conosco um evangelizador. Até a próxima pregação.